Sejam muito bem-vindos, meus caros, e fala-se nos meios de comunicação tradicionais internacionais que Elon Musk poderá estar na lista dos nomeados para um prémio dos direitos humanos, tendo em conta a sua incansável defesa da liberdade de expressão nas redes sociais e, aliás, que lhe tem custado algum dinheiro e, acima de tudo, que lhe tem custado lutas políticas com Bruxelas. E, portanto, não sei, sinceramente, quais é que são os critérios adequados para caber como candidato a este prémio. O que é facto é que Elon Musk tem sido o homem incansável a defender a liberdade de expressão, mesmo isso principalmente custando-lhe imenso dinheiro, mas também dinheiro não é um problema para o Elon Musk, mas acima de tudo que lhe tem custado lutas legais com os burocratas em Bruxelas e de difícil resolução, porque como sabem esta gente manda no mundo e portanto não é fácil bater de frente com os burocratas em Bruxelas, mas graças a Deus que alguém o faz. Vamos então ver esta notícia, meus caros, onde é dito: Patriotas pela Europa nomeiam Elon Musk para o Prémio dos Direitos Humanos. Portanto, os Patriotas pela Europa é o grupo europeu onde o Chega pertence, portanto aquele partido de direita formado por Viktor Orban, Marine Le Pen, etc. O papel do X na defesa da liberdade de expressão é o único, escreveu um eurodeputado. Parece-me também, sinceramente, porque as redes sociais são cada vez mais danosas do ponto de vista da liberdade de expressão, são cada vez mais impeditivas, e eu acredito que Elon Musk tem feito algo que o Twitter, numa antiga gerência, nunca tinha feito, que é defender incondicionalmente a liberdade de expressão e permitir que as pessoas tenham debates sérios sobre determinados assuntos. Eu particularmente não gosto do Twitter, da rede social do novo X, digamos assim. Já o assumi várias vezes, é uma rede social que eu não aprecio. Para mim é um esgoto a céu aberto, não por causa da sua gerência, mas por causa daquilo que a rede social incentiva a fazer do ponto de vista do imediatismo, de discussões sem profundidade, e portanto eu aprecio outro tipo de redes sociais. É uma rede social que eu não aprecio, também por isso não estou presente nela, e portanto cada um depois faz a sua decisão. Mas o que é facto é que mesmo que as discussões não tenham muita profundidade, é factual que estas redes sociais permitem uma verdadeira liberdade de expressão, como não se permite em muitos sítios nos dias de hoje, principalmente no espaço online. O grupo conservador Patriotas pela Europa, no Parlamento Europeu, indicou Elon Musk para um importante prémio de direitos humanos da União Europeia. O prémio Sakharov para a liberdade de pensamento é concedido pelo Parlamento Europeu a pessoas que fizeram uma contribuição significativa para a proteção dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Bom, se este prémio é concedido pelo Parlamento Europeu, eu posso garantir que este candidato não vai ser escolhido, porque Elon Musk, como eu disse no início do vídeo, está numa luta intensa com o Parlamento Europeu e com os burocratas de Bruxelas, e portanto ele até pode ser nomeado pela direita, no caso, pelos Patriotas pela Europa. Agora, ser escolhido como vencedor não vai acontecer, meus caros. O seu compromisso com a liberdade de expressão, transparência e luta contra a censura alinha-se com os valores de liberdade e direitos humanos, escreveu o grupo no X. E parece-me muito bem, eu quero dizer, se o prémio é pela luta da liberdade de expressão, Elon Musk está na vanguarda da liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma, e portanto, mesmo isso tendo-lhe custado imenso dinheiro e a tal luta, portanto, eu acredito que ele merece ser nomeado. Agora, que primeiramente não lhe vai ser atribuído o prémio, tendo em conta que é atribuído pelo Parlamento Europeu, e depois não sei que mais pessoas é que poderão estar como candidatos. Sinceramente não estou a par da lista completa dos candidatos, mas que Elon Musk merece estar na lista, a mim parece-me claro. András László, do Fidesz da Hungria, escreveu nas redes sociais que o dono do X merece um prémio porque o seu site, a sua rede social, desempenha um papel único na defesa da liberdade de expressão. As pessoas querem mais liberdade de expressão, não menos. E portanto tem aqui as declarações do deputado do Fidesz, o partido de Viktor Orban, e tem aqui a imagem que já tinham acima de Elon Musk a ser nomeado para este prémio. Tem também: o prémio leva o nome do físico e dissidente soviético Andrei Sakharov. O primeiro vencedor do prémio em 1988 foi Nelson Mandela. Temos depois alguns vencedores e temos, em 2022, ele foi concedido ao povo ucraniano por proteger a democracia, a liberdade e o Estado de Direito depois da invasão russa. Num vídeo postado no X, o eurodeputado francês Thierry Mariani, do Rassemblement National de Marine Le Pen, disse: no século XXI a liberdade de espírito e a liberdade de opinião ainda são relevantes, mesmo aqui na União Europeia. Hoje estamos num século que a censura está a reaparecer em muitos pontos. Vivemos num século em que ideologias totalitárias como o wokeismo e o islamismo tentam silenciar essa liberdade de opinião. Elon Musk priorizou a liberdade de expressão desde que assumiu o X, então conhecido como Twitter, em 2022. Em julho deste ano, Musk alegou que a Comissão Europeia tinha oferecido ao X um acordo secreto ilegal para censurar certas opiniões políticas em troca de não investigar supostas violações da lei dos serviços digitais da DSA, que é um dos departamentos que
está numa guerra legal, digamos assim, com Elon Musk, mas Elon Musk não parece propriamente preocupado. Na época, a PFE escreveu à Comissão dizendo que se eles realmente tivessem oferecido um tal acordo a Musk, isso levantaria sérias preocupações sobre a pressão da Comissão para censurar conteúdo politicamente indesejável. Politicamente indesejável é uma expressão interessante e leviana. Eu, por acaso, gosto da expressão politicamente indesejável. Já viram? Parece quase uma coisa que nem é propriamente censura, nem é um impedimento da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa, só não é muito desejável, portanto nós vamos retirar do campo. Portanto parece quase uma coisa amigável, não é? Mas bom, meus caros, a notícia era esta, portanto Elon Musk será nomeado. Eu deixo já o meu prognóstico, costuma-se dizer em Portugal que prognóstico só depois do jogo, mas eu deixo já o meu prognóstico. Elon Musk não vai ganhar o prémio, pronto, quer dizer, se é atribuído pelo Parlamento Europeu, ele não o ganha, mas não deixa de ser interessante que ele seja nomeado e sinceramente parece-me justo, agora fora brincadeiras. As redes sociais têm tomado um caminho, até com acordos da União Europeia, para censurar determinadas opiniões que não são tão desejáveis, não são tão aceitáveis pelo establishment político, e o que é facto é que Elon Musk, sendo um homem com recursos que não precisa propriamente de aprovação por parte da União Europeia para manter a sua lealdade à liberdade de expressão, consegue dizer que não a determinados acordos, consegue bater-se pelo aquilo em que acredita, e eu acho que isso é bonito numa sociedade livre. Eu acho que a União Europeia não deveria estar preocupada em censurar opiniões, tendo em conta que tem problemas muito mais sérios para resolver, incluindo internamente. Eu diria que a representatividade dos povos europeus no Parlamento Europeu, eu diria que a incapacidade de legislação do Parlamento Europeu deveria ser uma preocupação da União Europeia, eu diria que não eleger muitos dos órgãos que legislam na União Europeia deveria ser uma preocupação, não elegermos ninguém democraticamente nesses órgãos deveria ser uma preocupação da União Europeia, e portanto eu acredito que, além de todos os problemas que o povo europeu enfrenta e pede encarecidamente que a União Europeia tenha algum posicionamento definido e claro sobre o assunto, aliás, permitam-me corrigir, a União Europeia tem um posicionamento sobre os assuntos que preocupam o povo europeu, não são os posicionamentos que deveriam ser do ponto de vista da representatividade democrática. O povo europeu quer pura e simplesmente controle da imigração, reindustrializar o continente europeu, querem voltar a ser uma potência. Eu, da minha parte, muitas pessoas às vezes perguntam, mas tu criticas muito o liberalismo dos Estados Unidos, criticas muito a influência dos Estados Unidos, preferias a influência da Rússia? Não, eu preferia não ter influência de lado nenhum, eu preferia ser exportador de influência enquanto Europa, enquanto bloco europeu. Eu acho que a Europa, com a sua história milenar, com a sua base cristã, com os seus valores definidos, com uma história admirável de coragem que é digna de orgulho dos povos europeus, eu acho sinceramente que a Europa poderia ser um exportador de influência política, cultural para o mundo todo. No entanto, estamos debaixo da pata dos Estados Unidos e se não estivéssemos debaixo da pata dos Estados Unidos, eventualmente estaríamos debaixo da pata da Rússia. Portanto, eu da minha parte, quando vocês me perguntam, então mas criticas os Estados Unidos, preferias a influência da Rússia? Não, eu preferia ser exportador de influência enquanto bloco com uma história milenar, com uma civilização admirável, com valores admiráveis, com uma história digna de orgulho, e eu acho que nós poderíamos ser exportadores e não importadores, não meros servos, não estarmos debaixo da pata de outras potências mundiais, sermos nós verdadeiramente uma potência, ditarmos o que se passa no resto do mundo, termos influência. Portanto, isso parece-me ótimo, porque, ao contrário do que a esquerda diz, alguém terá o poder, e se alguém tiver o poder, eu pessoalmente prefiro que seja alguém receptivo a ouvir o outro lado político do que um Estado totalitário impeditivo do ponto de vista da liberdade de expressão e da liberdade de opinião e liberdade de organização política, digamos assim. Portanto, eu escolherei sempre quem estiver do lado da liberdade e, se assim for, se na Europa eu vejo que há possibilidade de liberdade e que há valores e que há uma base cristã e que há uma civilização com pernas para andar, eu preferia que a Europa exportasse influência em vez de recebermos ou da Rússia, ou dos Estados Unidos, ou eventualmente até da China, mas a Rússia e a China eventualmente estarão a exportar o mesmo tipo de influência. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Portanto, já sabem, não escolham entre Estados Unidos e Rússia, escolham a Europa. Eu acho que somos dignos desse tipo de responsabilidade. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.